O Estatuto da Igualdade Racial completa 5 anos hoje, mas na prática ainda falta muito para que os direitos dos negros sejam equiparados aos dos brancos. O racismo ainda é uma realidade cruel no Brasil. Os negros e pardos são mais da metade da população brasileira. Em cada grupo de 100 pessoas, 53 se declararam descendentes de negros na última pesquisa nacional de amostra por domicílios. Mas no meio acadêmico, a proporção é bem diferente. De um total de 387 mil alunos de pós-graduação, 112 mil são negros, menos da metade do número de brancos. Na Câmara dos Deputados, quase 80% dos parlamentares se declaram brancos. E no mercado de trabalho, os negros recebem pouco mais da metade do salário dos brancos. Trabalho e educação são 2 itens centrais no Estatuto da Igualdade Racial. Os 65 artigos muitas vezes estabelecem políticas de ação afirmativa, como as cotas. O Estatuto abrange também saúde, moradia, esportes, comunicação e liberdade de crença e de culto. Mesmo assim, acontecem episódios como o da menina de 11 anos, agredida a pedradas no mês passado no Rio de Janeiro, quando estava com roupas de candomblé. Quando o item é religião, os negros são os mais discriminados, de acordo com os dados do Disque 100 da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. As religiões de origem africana são as que mais sofrem intolerância, embora sejam praticadas por apenas 0,3% dos brasileiros. A segunda religião com mais denúncias de perseguição é a evangélica. É cultuada por 22% da população e tem a maioria de seus adeptos entre negros e pardos. E para a gente entender o que é o Estatuto da Igualdade Racial, os avanços e o que ainda falta para que negros e brancos tenham os mesmos direitos, eu vou conversar aqui no estúdio com o Douglas Belchior, que é educador e ativista de movimentos de defesa dos direitos humanos. Boa noite, Douglas. Bem, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. E antes de começar a nossa conversa, eu tenho o prazer de informar ao nosso público que a partir de hoje o Douglas vai participar do seu jornal toda semana comentando as lutas sociais. Então seja bem-vindo a partir de agora sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Me diz uma coisa, Douglas, você considera que o Estatuto da Igualdade Racial tem mais importância simbólica do que real? Por quê? Bom, o Estatuto, é bom a gente trazer a memória do que foi a luta por esse Estatuto da Igualdade Racial. É fruto de uma luta, de uma demanda histórica do movimento negro. Tramitou por mais de 10 anos, Câmara e Senado. E naquele julho de 2010, ainda com os efeitos da Copa do Mundo no Brasil, Demóstenes Torres foi o relator do texto final do Estatuto e gerou muito debate, muita polêmica, porque o seu conteúdo foi muito esvaziado. Deixou de ser um texto determinativo para ser um texto apenas autorizativo, apenas sugestivo de demandas que são históricas do movimento negro, de maneira que ele não representava naquele momento as intenções que o movimento construiu por todo aquele período. Então, inclusive, vários movimentos sociais negros naquele momento pediam que o tema fosse retirado da pauta de votação pelo então presidente do Senado, na época, José Sarney. Infelizmente, a gente não foi ouvido e o que foi aprovado como Estatuto da Igualdade Racial não respondeu ao que a gente entendia como correto para aquele momento. E a gente percebe, né, em leis, num país que tem leis que determinam, e muitas vezes a gente não vê os efeitos dela, imagina então uma lei tão importante historicamente, que serviria como arcabouço jurídico para todas as outras demandas do movimento negro, que apenas sugere. Então a gente não percebe efeitos reais na vida do povo negro. E é só olhar para as penitenciárias, para as ruas, o povo negro continua sendo aquele alvo preferencial da opressão do capital no Brasil. O que é esse estatuto e o que falta colocar, o que faltaria colocar nele? Olha, o Estatuto é um documento que arregimenta várias elaborações em torno de leis e sugestões para a melhoria de condições de vida de determinada população, numa determinada sociedade. No caso do Estatuto da Igualdade Racial, ela vinha
com a intenção de uma reparação histórica, aquela que a gente tanto reivindica historicamente. A criação de fundos, de um fundo econômico, um fundo financeiro para a implementação de políticas. Não é possível estabelecer grandes políticas com ganho efetivo sem recursos. O que a gente percebe hoje no Brasil, mais uma vez, é de novo a justificativa do recurso. E entre outras questões, por exemplo, cotas, a gente avançou numa lei específica, mas há estados, como é o caso do estado de São Paulo, que não implementa cotas. Um estatuto que definitivamente exigisse isso poderia nos ajudar. Entre outras questões, o reconhecimento de territórios quilombolas, que é um outro assunto muito importante, ainda hoje a gente não conseguiu retorno para isso. Então a comemoração ou a lembrança do Estatuto é muito mais no sentido de reafirmar a importância dessa luta e de demonstrar o quanto os movimentos ainda precisam lutar, se organizar na sociedade, nas lutas sociais cotidianas, para enfrentar o conservadorismo ainda hoje, ainda maior do que aquela época, e fazer avançar as demandas do movimento negro. Existe uma lei que obriga o ensino da história africana nas escolas. Essa é uma lei, não é como o estatuto que ele orienta. É uma lei que precisa ser cumprida e é importante. É muito importante e dá para fazer um paralelo. Apesar de ser uma lei que determina, que muda a LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, ou seja, é o mesmo que imaginar que não existe lei no Brasil que possa desconsiderar a questão étnico-racial no seu trabalho cotidiano. É uma lei que tem o dobro do tempo do Estatuto da Igualdade Racial, desde 2003, vai fazer 11 anos, e ainda assim a gente tem um monte de dificuldades para colocá-la em prática, muito porque a maior parte dos governos não a leva a sério. Uma lei que é determinativa. Então a gente precisa muito nos organizar para fazer com que esses instrumentos tenham um efeito real na vida do povo negro. Obrigada, Douglas. Eu que agradeço. A gente se encontra semana que vem. Sem falta. Valeu.